Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre o ciclo vital da manga, ou Mangifera indica. Bom, para começarmos, a Mangifera indica é uma planta da família da Anacardiaceae, nome popularmente conhecido é manga, e o seu nome em pesquisas científicos ou em TCCs, em trabalhos científicos também, é mais denominado como mango em inglês, e o seu origem ele vem do sul da Ásia e popularmente é bem conhecido aqui no Brasil, é bem consumido também, é uma fruta bem popular aqui entre nós. Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos de cultivares utilizados no campo para ter alta produção, para fazer a comercialização e a exportação, né? Aqui de exemplo a gente já tem a manga Tomiatin, que tem os frutos de aproximadamente 400 a 700 gramas, cor amarelada e vermelhada, ela é lisa, casca grossa, sabor doce e pouca fibra. Ela é resistente à doença da antracnose, uma doença bem comum nas mangas. Então, esse cultivar aqui, ela já tem esse certo melhoramento de resistência a essa antracnose. Depois nós temos uma bem conhecida, né, que é a manga Aden. O fruto dela pode chegar de 400 a 600 gramas. Ela é um amarelo meio rosado. A polpa dela é bem suculenta e não contém fibras. Porém, o único malefício dela é que ela é uma planta, um cultivar suscetível à antracnose e também não resiste muito a secas, né? E também temos a manga surpresa, que tem aproximadamente 400 a 600 gramas, amarelo intenso, uma polpa firme e muito doce. E também é uma cultivar resistente à antracnose e também é uma planta muito bem produtiva, ou seja, tem alto poder de produtividade. Bom, e uma das características que mais tem demanda assim no mercado é essa procura mesmo de mangas que não contém fibras, né, e grandes, né, como vocês podem estar vendo aqui nas imagens, né, e principalmente as mangas que não contêm sementes, né, nem sementes nem fiapo. Hoje em dia você pode perceber que a maioria das mangas ela não tem muito a semente muito grande, né, assim, e sim pequena. E como que ocorre, né, essa polinização dessa manga? Bom, a sua polinização ela é tanto anemofilia quanto entomofilia, ou seja, tanto animal quanto natureza, né, do clima. Animal que eu falo, no caso, é os insetos, né, insetos, abelha, mosca, principalmente na manga, que na nossa região é bem comum a gente estar encontrando aquelas abelhinhas arapuá, né, como na imagem aqui. Ela é uma das principais polinizadoras da manga, né? E com a ajuda dela também temos as abelhas europeias, porém, com as abelhas europeias, elas estão mais na interseção, né, da apicultura com o pomar de manga, né? Aí os produtores estão opcionando muito para fazer essa mescla dessas duas culturas, né? Tanto para fazer a produção de mel, quanto para beneficiar na polinização das mangas, né? Porque a abelha europeia também ajuda bastante. Mas, em específico, né, as abelhas arapuá ou até mesmo insetos sem ferrão fazem a maior parte da polinização das mangas. E essa polinização ela também pode ser feita através do clima, né? No caso, vento, chuvas e entre outros. E quando ocorre essa polinização, após a polinização ocorre a fecundação, que nada mais é do que onde o pólen germina o estigma da flor, e essa germinação ela ocorre até o ovário, fazendo com que haja a ovulação e que consiga fazer o primeiro desenvolvimento de sementes. Aí, a partir desse desenvolvimento de semente, ocorre o desenvolvimento do fruto, como vocês podem estar vendo aqui, nessa imagem. Quando a ovulação ocorre e o óvulo ele começa a ficar grosso, ele engrossa e forma os seus primeiros frutos. Como vocês podem estar vendo aqui nessa imagem.
primeiro ocorre, né, a germinação do ovário, depois da germinação do ovário ocorre a ovulação, e da ovulação vem o engrossamento desse óvulo para formar os seus primeiros frutos. Aqui eu trouxe para vocês um método que a gente pode estar utilizando para fazer a indução floral. O que seria essa indução floral? É o florescimento onde a gente faz com que tenha mais produção de flor, mas só que aí a gente faz com que haja uma antecipação dessa produção floral, né? Ou seja, a gente utiliza, como posso estar dizendo, a gente utiliza produtos artificiais para estar melhorando, metabolizando, catalisando essa floração da manga, né? E um dos mais utilizados é o nitrato de potássio ou nitrato de amônio, até mesmo o próprio etileno, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente para vocês, e principalmente aqui o paclobutrazol, que é o PBZ, né, que é um regulador de crescimento. E o que seria esse paclobutrazol, né, esse PBZ? Ele é um regulador de crescimento, porém ele otimiza a floração da mangueira, ou seja, ela promove a paralisação do crescimento vegetativo, aumentando assim a sua formação de flores hermafroditas, favorecendo assim a sua frutificação. Ou seja, basicamente faz a aplicação do PBZ e ela consegue fazer com que haja uma paralisação do crescimento vegetativo dela e estimule a formação de flores hermafroditas, ou seja, faz com que os dois genes, né, tanto o androceu e o giminoceu, que é os órgãos reprodutores masculino e feminino da planta, se desenvolvam mais e tenha mais cultivares hermafroditas, fazendo com que elas façam sua alta fecundação. Como vocês podem ver aqui, ó, na tabela, aqui tem uma tabela dizendo exatamente isso. O tratamento foi realizado com esse PBZ, onde a gente vai pegar aqui na primeira safra e a segunda safra. A primeira safra sendo essa coluna preta e a segunda safra essa cinza. Ó, o solo que conteve o PBZ, a gente consegue ver que na primeira safra ele conseguiu ampliar a sua produtividade de tonelada por hectare da testemunha. E se a gente pegar a segunda safra, essa quantia, ela basicamente dobra de tamanho, de produção, por conta do PBZ, desse inoculante. Bem interessante isso aqui, né? Aí eu estou deixando aqui para vocês verem um link, né, desse trabalho, desse estudo científico, para estar dando uma checada melhor, né? Bom, e depois a floração vem a maturação, né? A maturação geralmente é basicamente a coloração do fruto, né? Onde a gente percebe a sua mudança de cor. Tendo essa mudança de cor, ocorre um aumento de teor de açúcar e juntando esses dois dá o seu ponto ideal de colheita, né? Como vocês podem estar vendo aqui, as tonalidades de cor mudando conforme o tempo. Porém, os proprietários, os fazendeiros, eles utilizam a idade do fruto como um método mais seguro de estar se avaliando a maturação correta da planta. Ou seja, a cada 110 a 120 dias pós-floração, já é basicamente um ponto ideal de estar fazendo a maturação, já está bem madura para estar sendo realizada essa colheita. Bom, e como que ocorre, né, essa pós-colheita? Eu pulei aqui a etapa da colheita porque basicamente a colheita é manual, né? Isso aqui todo mundo já conhece, mas a colheita ela é manual, a gente consegue tem todos aqueles meios de transporte, segurança de transporte, não danificar o fruto, ter cuidado com armazenamento, com embalagem e assim vai, né? Isso aí já basicamente é isso, né? A colheita dele é mais ou menos isso. Porém, eu quis trazer aqui para vocês uma pós-colheita diferente, né? Com alguns dados. Vamos lá. Aqui eu vou trazer para vocês, que nem eu disse anteriormente, o inibidor de etileno. O que seria esse inibidor de etileno? Bom, os inibidores de etileno
como o metilclopropeno, ou basicamente o MCP, ele retarda o amadurecimento dos frutos, estendendo a sua vida útil de prateleira e o prazo de comercialização. Ou seja, o MCP ele retarda o seu amadurecimento, estendendo assim a sua vida, né? E esse MCP ele é um gás que se liga aos receptores de etileno na membrana celular da planta, bloqueando as suas ações. Ou seja, ele bloqueia a ação de etileno, reduzindo as mudanças associadas ao seu amadurecimento e prolongamento da vida pós-colheita desses frutos. Bom, como eu consegui aqui, é que eu não encontrei, né, de uma manga, porém eu trouxe aqui de um kiwi, né? Ó, percebe-se que em 22 dias houve, né, a aplicação desse MCP, e você percebe que ele ainda está em perfeito estado após 22 dias. Se nós pegamos o controle, né, esse kiwi, depois de 22 dias, já consegue estar observando que ele já não está com uma aparência boa para estar fazendo a comercialização, né? E com esse etileno, com esse MCP, ele consegue prolongar a vida desse fruto, né? Bom, e aqui eu trouxe para vocês duas pesquisas onde mostra exatamente isso daí, o efeito desse MCP. Porém, aqui eu peguei somente o resfriamento, né? A questão do resfriamento a 10 graus Celsius e o resfriamento natural, né? O ambiente natural, que é o de 23 graus Celsius. Onde, nos de 23 graus Celsius, a gente pode perceber que o AT de 0,8, o que seria esse AT? Ácido trocável ou ácido titulável, né? Esse ácido titulável nada mais é do que a polpa amarelada, uma vitamina C, entendeu? Seria os nutrientes, as fibras que contém na manga, né? E aqui, nesse AT aqui de 0,8, é a cada 100 gramas cúbicos de polpa. Onde a gente consegue perceber que aos 23 graus Celsius, ele ocorre uma caída, ou seja, diminui esse ácido, esse teor de ácido para 0,2, 0,4, isso daí é em todos, até mesmo com uma aplicação desse MCP, desse inoculante. Porém, com o inoculante, a gente consegue perceber que no ambiente natural, ele ocorre essa reduzida, porém é uma reduzida bem drástica, bem devagar, né? Ela é bem constante. Já em temperatura de 10 graus Celsius, ou seja, em uma geladeira, em um resfriamento, esse ácido ele permanece no seu 0,8, ou seja, porém com o tratamento, com a inoculação desse inibidor de etileno, a gente consegue perceber que pode estar ocorrendo uma alternância, né? Uma alternância de valores, mas mantendo sempre o 0,8. Onde eu quero chegar com isso? Bom, basicamente aqui não podemos nem levar em conta o MCP. Mais para frente eu vou falar qual foi o resultado, né, desse trabalho. E mais uma vez eu vou deixar o link desse trabalho dessa pessoa aqui nas referências, né? Mas basicamente eu queria mostrar aqui para vocês a pós-colheita de resfriamento com esse inoculante, onde a gente pode perceber que em 35 dias, em 10 graus Celsius, o ácido da manga ele consegue estar sempre permanecendo no 0,8, até aumentando um pouquinho. Já no ambiente natural, a gente consegue perceber que até 39 dias, de 0,8, ela pode estar descendo para 0,4, entendeu? E esse trabalho dessa pessoa é bem interessante, porque tem várias outras informações a respeito da manga sobre isso, né? E onde ela chegou nessa conclusão? Que o uso desse MCP, desse inoculante desse etileno, em mangas Palmer, mantidas sob refrigeração, reduz as perdas de massa ácida, ascórbico, retardando, mas não impedindo o seu amadurecimento, ou seja, retarda a produção, a perda de massa. E onde o tratamento de 150
não é mais eficiente do que de 100, né, pelas suas características químicas analisadas, e onde as mangas Palmer, expostas às condições ambiente por 4 dias, apresentam perda de qualidade, com base nas análises de sólidos solúveis, açúcar solúveis e até mesmo do próprio ácido titulável, que é o que está aqui nessa tabela, onde em 4 dias a gente já percebe que há uma decrescente, né, em 4 dias, sem o ácido, porém com o ácido ele não ocorre essa perda. E aqui estão algumas referências que eu utilizei para estar fazendo essa pesquisa e essa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e tenham uma ótima noite. Obrigado.